Você já imaginou ver um apresentador de televisão conhecido por sua irreverência sendo pego de surpresa e completamente sem palavras? E se eu te disser que, no mesmo instante, algo tão polêmico acontece que faz até a maior emissora do Brasil cortar o áudio ao vivo? Pois é, meu amigo, é exatamente isso que aconteceu no programa mais famoso da TV brasileira. E quem protagonizou esse episódio foi ninguém menos que Nicolas Ferreira, um dos personagens mais controversos da política atual. Mas o que foi que ele disse? O que Nicolas revelou naquele momento, capaz de fazer o maior nome da televisão brasileira perder o controle? E o que a emissora tentou esconder de nós? Fique ligado, porque o que você vai descobrir agora vai chocar você, e talvez mudar completamente a sua visão sobre o que realmente acontece nos bastidores da TV. Quer saber o que realmente aconteceu? Se inscreva agora no canal para não perder nenhuma revelação que está por vir. E claro, ative o sininho para ficar sempre à frente dos maiores mistérios da mídia e política. Vamos juntos desvendar o que está por trás dessa história e tudo que a TV tentou esconder de você. Ratinho, como sempre, estava conduzindo seu programa com a irreverência de sempre, trocando piadas com o público, e aquela energia que só ele sabe transmitir no palco. Mas naquele momento, algo estava prestes a acontecer que ninguém ali, nem mesmo ele, poderia prever. O clima, que até então estava leve e descontraído, começou a se tornar denso. E tudo isso por causa de um único nome, Nicolas Ferreira. Quando a conexão com o deputado foi estabelecida, a plateia logo percebeu que o tom da conversa iria mudar. Nicolas, conhecido por seu estilo direto e suas opiniões fortes, logo começou a falar sobre temas polêmicos que mexiam com as estruturas da política e da sociedade brasileira. O que ele estava prestes a dizer, ninguém sabia ao certo, mas algo no ar já indicava que seria um momento histórico. Ao ouvir as primeiras palavras de Nicolas, Ratinho, que até então sempre se manteve um tanto quanto provocador, parecia completamente atônito. As palavras de Nicolas eram mais pesadas do que ele imaginava. Mas o que exatamente ele disse? E por que isso causou uma reviravolta tão grande no programa? Ratinho, que é conhecido por suas piadas e risadas rápidas, não pôde evitar a surpresa. Algo tocou seu íntimo, algo que ninguém imaginava que o faria perder o controle. Foi nesse momento que a audiência percebeu que mesmo figuras da TV, tão experientes e acostumadas com o jogo da mídia, podem ser pegas de surpresa. Enquanto Nicolas Ferreira falava com a seriedade de quem sabe que suas palavras são pesadas, Ratinho, aquele mestre da comédia e da irreverência, parecia perder seu chão. Sua risada inconfundível, que normalmente preenche o estúdio, deu lugar a um silêncio tenso. O que ele estava ouvindo não era apenas uma opinião polêmica. Eram palavras que, de alguma forma, tocavam algo dentro dele, algo que até mesmo ele não esperava. Eu não imaginava que você fosse dizer algo assim, Nicolas. Isso muda tudo, não é? Isso muda a forma como a gente vê as coisas. Ratinho, como um apresentador experiente, sempre soubera como conduzir uma entrevista, como tirar o máximo de cada situação com sua irreverência. Mas o que aconteceu ali naquele momento foi algo que ele não pôde prever. Ele se emocionou. A emoção no estúdio era palpável, e quem estava assistindo não sabia exatamente como reagir. O apresentador mais famoso do Brasil, aquele que fazia todos rirem, estava agora em silêncio, absorvendo palavras que tocavam profundamente sua própria visão de mundo. De repente, sem qualquer explicação, algo incomum aconteceu. O áudio da transmissão foi cortado de maneira abrupta, sem qualquer aviso. O que Ratinho e Nicolas estavam discutindo agora estava sendo impedido de alcançar as casas de milhares de brasileiros. Por que o áudio foi cortado? O que foi dito exatamente que gerou uma reação tão forte da produção do programa? O público perplexo começava a questionar se o que estava acontecendo ali poderia ser mais do que uma simples falha técnica. Talvez, o que Ratinho e Nicolas estavam discutindo fosse algo muito maior do que qualquer um imaginava. Com o silêncio dominando o estúdio, ninguém sabia exatamente o que acontecia nos bastidores. A interrupção do áudio foi tão repentina, tão inesperada que ninguém, nem mesmo os membros da produção, pareciam entender o que estava acontecendo. O que poderia ter motivado tal reação? Seria uma falha técnica simples ou algo mais profundo, algo que estava sendo escondido? A tensão nos bastidores era palpável. A equipe técnica corria de um lado para o outro, tentando entender o que havia ocorrido com o áudio. Mas havia algo mais ali, algo que estava sendo disfarçado sob o disfarce de um simples erro técnico. O que ninguém sabia, ou pelo menos ninguém estava disposto a revelar, era que o corte do áudio estava mais relacionado com a gravidade das palavras de Nicolas Ferreira do que com uma falha no equipamento. Olha, eu juro que não estava esperando por isso. Acho que de vez em quando, até eu me pego sem palavras, né?
Mas, gente, vamos seguir por aqui. Vai ver, o áudio deu algum problema, vai saber. Enquanto o Ratinho tentava mudar o rumo da conversa, a produção, que antes parecia totalmente sob controle, estava agora perdida em um turbilhão de incertezas. O que se passava nos bastidores não estava apenas afetando o andamento da gravação, mas a própria imagem do programa e, claro, a reação do público. Mas o mais intrigante não era apenas o silêncio imposto pela interrupção do áudio. O mais intrigante era o fato de que, após o corte, tudo parecia seguir como se nada tivesse acontecido, mas o burburinho nos bastidores aumentava. O que Ratinho e Nicolas haviam discutido ali não parecia ser algo que a produção estava disposta a deixar continuar sendo transmitido para o Brasil. Por quê? Seria uma simples falha técnica ou havia algo sendo encoberto? O que exatamente foi dito por Nicolas Ferreira que fez a produção do programa agir com tanta rapidez, interrompendo a transmissão de forma tão drástica? O que parecia ser uma simples falha técnica logo se transformou em um fenômeno de proporções inesperadas. Enquanto a produção tentava disfarçar o que estava acontecendo nos bastidores, as redes sociais já estavam pegando fogo. Os espectadores, desconcertados, não demoraram a começar a compartilhar o que acabaram de presenciar. O corte abrupto, a reação de Ratinho, e a suspeita de que algo realmente explosivo havia sido dito por Nicolas Ferreira se espalharam como fogo em palha seca. Em um instante, o nome de Nicolas Ferreira se tornou um dos assuntos mais comentados no Brasil. Hashtags como hashtag o que Nicolas disse e hashtag corte de áudio viralizaram, e as especulações começaram a tomar conta da internet. O Brasil inteiro ficou em choque. O que tinha sido dito de tão polêmico para que um corte de áudio fosse necessário? Ou seria que havia algo mais sinistro por trás da ação? A cada minuto o burburinho crescia. O que o Ratinho não quis que a gente ouvisse? Perguntavam alguns. Por que o programa cortou o áudio tão rápido? Questionavam outros. O Brasil estava em um frenesi, ansioso para descobrir a verdade por trás daquele incidente. Fãs e críticos estavam divididos, alguns achavam que era apenas um erro de transmissão, outros, mais atentos, começavam a tecer teorias sobre o que realmente poderia ter acontecido. Galera, o que aconteceu hoje no programa do Ratinho foi bizarro. Ele ficou nervoso, o áudio foi cortado e ninguém falou nada. Será que Nicolas Ferreira foi censurado? O que ele disse? Vamos juntos descobrir, porque tem algo muito estranho rolando aqui. Com a velocidade das redes sociais, rumores começaram a se espalhar mais rápido que nunca. E enquanto a especulação tomava conta do Brasil, uma questão fundamental permanecia no ar. O que exatamente Nicolas Ferreira havia dito que causou uma reação tão extrema e instantânea? A censura do áudio foi uma tentativa de proteger algo muito maior do que se podia imaginar? Bom, pessoal, acho que a transmissão está bem viva hoje, né? Mas vamos continuar com o nosso papo de sempre, que tem muita coisa legal para mostrar. Enquanto o Ratinho tentava acalmar as coisas, o Brasil já tinha se tornado um campo de guerra digital. O que parecia ser apenas uma desconcertante falha técnica se transformou em um dos maiores escândalos da televisão brasileira. E quem estava por trás de toda essa tensão? O que realmente aconteceu naquele estúdio? A cada minuto que passava, o público se perguntava: o que Nicolas Ferreira disse para que fosse necessário cortar o áudio e, mais importante, quem estava tentando evitar que a verdade fosse revelada? À medida que as horas passavam, a repercussão do incidente no programa do Ratinho só aumentava. A internet não parava de falar sobre o que tinha acontecido. Mas, enquanto o público se perdia em especulações, alguns jornalistas e repórteres começaram a investigar os bastidores do programa, à procura de respostas. O que os levaria a uma revelação chocante? Seria realmente um simples erro técnico ou havia algo mais profundo, por trás de toda essa confusão? Tem algo estranho acontecendo por lá. Não é a primeira vez que o Ratinho tem um corte no áudio em momentos delicados, e fontes dentro da produção estão dizendo que a coisa toda foi mais planejada do que parece. Há algo grande acontecendo nos bastidores, e eu acho que isso tem a ver com o que o Nicolas Ferreira disse. Vou seguir investigando. Essa investigação revela uma rede de segredos cuidadosamente escondidos. De acordo com fontes que preferem manter o anonimato, os cortes de áudio não eram tão aleatórios quanto pareciam. Mais do que uma simples falha técnica, havia uma estratégia por trás. A presença de pessoas com poder dentro da emissora e do próprio Ratinho indicava que, de alguma forma, o comentário de Nicolas Ferreira estava em rota de colisão com algo muito maior que o próprio programa. As investigações começaram a revelar ainda mais. A pressão de alguns grupos de interesse dentro da emissora estava tomando conta da situação.
Especula-se que o que Nicolas Ferreira havia dito estava relacionado a temas políticos e sociais extremamente sensíveis, que poderiam ter um grande impacto, não só para a audiência, mas também para a própria imagem da emissora. Se o Nicolas continuar com esses comentários, vamos perder toda a nossa audiência. Isso vai afetar nossa credibilidade. A emissora não pode se envolver nisso. Vamos cortar qualquer coisa que ameace a integridade do nosso programa. A revelação foi clara. O corte de áudio tinha sido uma ação calculada, uma tentativa de proteger os interesses da emissora, escondendo algo que poderia ter um impacto devastador. Mas o que exatamente Nicolas Ferreira havia dito para causar essa reação tão extrema? A cada dia que passava, novas teorias começavam a surgir nas redes sociais, com milhares de pessoas tentando desvendar o que estava acontecendo. Entre os espectadores, o mistério só aumentava. Teorias começavam a se espalhar, com algumas pessoas acreditando que Nicolas Ferreira havia tocado em um assunto delicado que envolvia uma figura de autoridade, enquanto outras sugeriam que ele havia dado uma declaração sobre a política que os grandes meios de comunicação não estavam prontos para aceitar. Isso não é só sobre um simples programa de TV. Isso é sobre censura. Não podemos permitir que eles controlem o que podemos ou não ouvir. O que Nicolas disse foi tão forte que precisaram cortar o áudio. E o pior, agora querem fazer de tudo para abafar a situação. Com cada nova descoberta, a teoria de que havia uma censura orquestrada por uma rede de poderosos dentro da mídia ganhava mais força. Mas ao mesmo tempo surgia uma dúvida: se Nicolas Ferreira realmente tinha falado algo tão impactante, por que o programa tentaria encobrir isso de tal forma? O Brasil estava prestes a ser confrontado com uma verdade que poderia abalar os alicerces da mídia tradicional. Enquanto as investigações nos bastidores continuavam, o impacto da censura ao comentário de Nicolas Ferreira se espalhava como fogo em palha seca. Nas redes sociais, milhares de pessoas começaram a expressar sua indignação. O que parecia ser apenas mais um incidente de programa de TV se transformava em um símbolo de resistência contra a censura. Isso é um absurdo. Eles não podem simplesmente cortar a fala de alguém só porque não concordam. Estamos com você, @Nicolas Ferreira Oficial. A verdade precisa ser dita. O apoio a Nicolas Ferreira nas redes sociais crescia a cada minuto. O hashtag Fora Censura se tornou um dos mais comentados no Brasil. Influenciadores políticos, jornalistas e até cidadãos comuns começaram a se unir em uma frente para defender a liberdade de expressão. Para muitos, o que estava acontecendo não era apenas um caso isolado, mas um reflexo de uma tentativa maior de controlar o que as pessoas podiam ou não ouvir. Eu nunca pensei que viveria para ver algo assim acontecer em plena democracia. O que está em jogo aqui não é apenas o que foi dito, mas o direito de cada um de se expressar livremente. Se nós ficarmos calados agora, onde isso vai parar? Estamos todos com o @Nicolas Ferreira. Mas a reação nas redes sociais foi apenas o começo. O caso tomou proporções ainda maiores quando as manifestações de apoio começaram a ganhar destaque em grandes jornais e canais de TV. Em algumas das principais plataformas de notícias, o incidente foi comentado como um exemplo claro de tentativa de manipulação midiática. E enquanto o Brasil começava a se dividir sobre o ocorrido, a pressão sobre a emissora se intensificava. O incidente de ontem à noite no programa do Ratinho gerou uma onda de críticas e questionamentos. Internautas e influenciadores têm apontado o corte de áudio como uma tentativa de silenciar opiniões, enquanto outros defendem que se tratou de um erro técnico. No entanto, o impacto nas redes sociais e o apoio maciço a Nicolas Ferreira indicam que essa situação pode ser muito mais complexa do que imaginávamos. Entre os apoiadores de Ferreira, o sentimento de indignação só aumentava. Muitos se uniram para fazer pressão, organizando protestos virtuais e físicos nas ruas de várias cidades. Cartazes e faixas com os dizeres pela liberdade de expressão surgiram em manifestações, e até mesmo alguns movimentos políticos de oposição aproveitaram o incidente para criticar o controle da mídia. Se eles cortam o áudio de um homem para impedir a fala, quem será o próximo? Não vamos deixar isso passar. Agora, o caso de Nicolas Ferreira não era apenas um incidente televisivo. Era uma questão de princípios. A liberdade de expressão estava sendo questionada, e a sociedade estava pronta para se levantar contra qualquer forma de censura. Em um Brasil cada vez mais polarizado, a linha entre apoio e oposição estava mais nítida do que nunca. E com isso, o destino de Nicolas Ferreira estava prestes a se entrelaçar ainda mais com o futuro da mídia no país. Ao final, quem realmente controla a narrativa? E até onde estamos dispostos a lutar para garantir que a nossa voz seja ouvida? O Brasil agora tinha uma escolha a fazer: se calar ou se levantar.
Após dias de agitação nas redes sociais e manifestações nas ruas, finalmente chegou o momento da emissora se pronunciar sobre o incidente. A audiência, já empolvorosa, aguardava uma resposta clara sobre o que realmente havia acontecido no programa de Ratinho. E enquanto a mídia tentava controlar os danos, a pressão sobre os responsáveis pela censura aumentava exponencialmente. Entendemos o impacto que isso causou, e lamentamos que qualquer mal-entendido tenha surgido. O corte de áudio foi, na verdade, um erro técnico e nada além disso. Nosso compromisso com a liberdade de expressão permanece intacto, mas a população não estava tão disposta a aceitar explicações vazias. Acredite se quiser, mas o que foi anunciado como erro técnico soou mais como uma tentativa de abafar a pressão. Enquanto isso, a onda de apoio a Nicolas Ferreira não cessava, e muitos passaram a questionar as verdadeiras intenções por trás do que aconteceu. Esta não é apenas uma história de um erro técnico, mas de um reflexo do estado da mídia brasileira. A liberdade de expressão está sendo atacada, e o corte de áudio foi apenas a ponta do iceberg. Nicolas Ferreira pode ser o rosto desse movimento, mas o que está em jogo é muito maior. O debate se intensificou em todo o país, levando a uma reavaliação profunda sobre o papel da mídia no Brasil e a relação entre o poder político e os meios de comunicação. O caso de Nicolas Ferreira se tornou um marco na luta pela liberdade de expressão, atraindo até mesmo olhares internacionais. A repercussão foi global. Organizações internacionais de direitos humanos começaram a se manifestar, e o caso se espalhou além das fronteiras do Brasil. O que começou como uma simples conversa em um programa de TV tornou-se um símbolo de resistência contra a censura e um grito pela preservação da liberdade de expressão. Eu sei o que eu disse, e sei que a liberdade de expressão é algo que devemos proteger a todo custo. Esse incidente não foi apenas sobre mim, mas sobre cada um de vocês que acredita que a verdade precisa ser ouvida sem filtros. Eu não vou me calar, e juntos, vamos continuar lutando por um Brasil mais livre e justo para todos. O impacto do incidente se estendeu por meses. Nicolas Ferreira passou a ser visto como uma figura central no movimento pela liberdade de expressão no Brasil. Mas, embora ele tenha se tornado um símbolo, a luta estava longe de ser concluída. Agora, mais do que nunca, o Brasil estava dividido entre aqueles que defendiam a censura como uma forma de controle e aqueles que viam a liberdade de expressão como um direito fundamental. O que era claro, porém, era que o incidente com Nicolas Ferreira havia marcado o início de uma nova era de vigilância, questionamento e resistência. E assim, o país começou a repensar seu futuro. Esta história ainda está longe de terminar, pois a verdadeira batalha não é travada apenas nos palcos da mídia, mas nas vozes de cada um de nós. Você que está assistindo, também tem uma história a contar. E lembre-se, se não fizermos a nossa voz ser ouvida agora, quem nos ouvirá no futuro? Se você quer continuar acompanhando a luta pela liberdade de expressão e outros momentos históricos que vão transformar o Brasil, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Juntos, vamos continuar sendo a voz da verdade.